Irmãos, guardo a tua palavra. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo 119, vamos ler versículos 9 até o 16. Abra a sua Bíblia no Salmo 119, vamos ler versículos 9 até o 16. Vamos ficar de pé para nós ouvirmos a palavra do nosso amado Jesus. Ouça o que diz o salmista. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Amém, irmãos? Glórias a Deus por isso. Nós lemos essa palavra poderosa do Senhor para nossas almas, que nos ensina como melhor andar na presença do Eterno. E o segredo é guardar a palavra no coração. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor. Que nesta noite tu venhas falar de forma poderosa ao nosso coração, dando-nos a revelação, o ensinamento, para que os nossos passos sejam segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, é muito interessante quando nós observamos que esse mundo está muito difícil. Passamos por momentos complicados, momentos tensos, e olhamos que todas as faixas etárias, todas as idades também estão passando pelos mesmos problemas. Se você conversa com um adolescente, você vê que esse está perdido, sem saber o que fazer, sem saber como agir. Os adolescentes estão assim, também os jovens que não têm um foco, que não têm um objetivo. E quando nós vamos para os adultos, quantos problemas, quantas dificuldades. Os anciãos também sofrem com as mesmas dificuldades. Nós temos visto, amados, que este mundo está de mal a pior. As coisas estão complicadas. Chegou um tempo que as pessoas perderam de vista o amor para com Deus, perderam de vista aquilo que é do Senhor, têm andado segundo os seus próprios passos, satisfazendo assim o seu próprio coração, em detrimento da vontade do nosso Senhor, e as consequências não são boas. Porque sabemos, amados, que todos os passos ruins têm uma consequência ainda pior. E a consequência gera pecado, e o pecado afasta o homem de Deus. Portanto, necessário é que estejamos atentos à palavra do Senhor. E sabemos que a vida, ela é marcada por desafios. Cada um de nós passamos pelos desafios no dia a dia, desafios complicados, desafios no trabalho, desafios em todas as áreas da nossa vida, mas o maior desafio, com certeza, é aquele de servir ao Todo-Poderoso, de continuarmos puros, de não nos contaminarmos com aquilo que esse mundo louco tem a oferecer. Eis aí, amados, o maior desafio, e este está diante de nós. Está diante da igreja, está diante dos fiéis. Nós precisamos entender que somente o Senhor pode mudar esse quadro na nossa existência. Esse desafio só é possível vencê-lo quando o nosso coração está cheio da palavra. Eis a necessidade de guardar a palavra de Deus, de viver a palavra do Senhor, de sermos cheios da palavra do Eterno, para que, quando desafios surgirem, não importa qual seja a idade, quem sabe na adolescência, na juventude, ainda um adulto, um ancião, não importa.
Você há de passar pelos desafios, mas quando nós temos Cristo Jesus como nosso amparo, como aquele que guia a nossa vida, como aquele que enche o nosso coração, certamente temos força para resistir todas as tentações, resistir todos os males que se levantam, resistir ao maligno, e diz a Bíblia que ele fugirá de nós. O desafio só é possível alcançarmos vitórias quando estamos com o coração transbordante da palavra do Eterno. E esse texto que nós lemos chama-nos a atenção exatamente para esta realidade. Chama-nos a atenção para uma necessidade de uma vida pura, uma vida santa, uma vida reta, uma vida cheia do Espírito de Deus, uma vida que o Senhor possa olhar e sentir prazer em nós. Nós temos que observar aquilo que o Senhor quer para as nossas almas e adequar-nos a Ele, adequar-nos ao desejo do Senhor para o nosso viver. Nós temos que entender, irmãos, que não é Deus que submete-se a nós, porém nós precisamos nos submeter a Deus em todas as áreas. Nós não podemos de forma alguma viver de forma solta como bichos sobre a face da terra, mas sim como homens cheios do Espírito, homens cheios do Espírito de Deus, guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Oh, glórias! E esse texto que nós lemos inicia com uma interrogação. Ouça, como pode alguém conservar pura a vida? Ouça, versículo 9. De que maneira poderá o jovem, o adulto, o ancião, guardar puro o seu caminho? De que maneira? Como o jovem, como o adulto, como uma pessoa, como um homem, pode guardar puro o seu caminho? É uma pergunta, amados, que para muitos é inquietante, porque ela chama-nos a atenção. Ela chama-nos a atenção para revermos os nossos conceitos, nossos princípios, para observarmos se realmente o nosso caminho é puro, se o nosso caminho agrada o Todo-Poderoso, se o nosso caminho está segundo aquilo que Deus quer. E a pergunta do salmista é: como pode o jovem, vamos ampliar, como pode alguém guardar pura a sua vida? Oh, glórias! E a resposta, amados, não é tão complicada quanto parece. A resposta é extremamente simples, e dentro desse versículo, eis a resposta, observando-o segundo a tua palavra. Oh, glórias! Observando-o segundo a tua palavra. Eis a necessidade de conhecermos a Bíblia, eis a necessidade de vivermos a verdade do Senhor, eis a necessidade de mergulharmos nas Sagradas Escrituras, eis a necessidade de possuirmos uma cabeça, um coração, uma mente cheio daquilo que é de Deus, que a palavra do Senhor esteja em nós, porque quando nós temos a palavra, nós temos o discernimento e vamos entender que alguns caminhos não são puros para nós, não são bons para nós, são caminhos largos, caminhos da perdição, e nós temos que entender que o Eterno separou para nós um caminho muito mais agradável, muito melhor, um caminho marcado pela sua presença, marcado pelo seu poder, marcado pelo seu agir. Oh, glórias! Amados, a pergunta que chama-nos a atenção é: de que maneira poderá alguém guardar puro o seu caminho? De que maneira poderá alguém guardar puro o seu caminho? A Bíblia diz: de que maneira poderá o jovem? Mas como eu disse, vamos ampliar, vamos abrir o leque para cada um de nós. A palavra, ela serve para cada um de nós. Ela serve para o jovem, ela serve para o adulto, ela serve para o ancião, ela serve para aqueles que amam o Todo-Poderoso. A palavra é ampla. De que maneira poderá alguém guardar puro o seu caminho? E a resposta é muito simples. Oh, bênção! Observando segundo a tua palavra. Eis o grande desafio. A resposta é simples, porém é um desafio.
o desafio de guardar a palavra de Deus no nosso coração. Amados, às vezes nós nos questionamos: será que de fato queremos ir para o céu? Você já se questionou com relação a isto? Eu já me questionei. Será que eu quero ir para o céu? Graças a Deus que a resposta foi positiva, aleluia. Mas eu tenho que fazer esse auto-questionamento. Você precisa se questionar. Você de fato quer ir para o céu? Você quer ter uma vida eterna com Deus na glória? Você quer usufruir aquilo que Deus tem reservado, separado para aqueles que observam a sua palavra? Se a resposta é positiva, tens que guardar os mandamentos do Senhor. Não há outra forma, não há outro caminho, não há outra forma, porque guardando os mandamentos do Senhor, você está no caminho, e o caminho é Jesus, e é este caminho que nos conduz para a glória. Mas se, no entanto, se nós preferimos caminhos que não são agradáveis aos olhos do Todo-Poderoso, creia, não entrarás no céu, não te enganes. Amém? A resposta do salmista é extremamente simples. Necessário é obedecer os mandamentos, mesmo em meio aos desafios, em meio às lutas, e elas são constantes, porque o inimigo de nossas almas é atuante. Ele não dormita, ele não descansa. O diabo, na verdade, não se cansa, ele é espírito, ele não se cansa, e ele está 24 horas dia olhando para você, de olho em você. Amém? Fique atento. Não brinque com o inimigo de nossas almas. Versículos 10 até o 12, eu quero que você preste atenção nesta condição. De todo o coração te busquei. Diz o salmista: de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir, afastar, abandonar, deixar os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. Veja que interessante. Para que você não peque contra o Todo-Poderoso, tens que guardar no coração a palavra do Senhor. E diz ainda: bendito és, louvado és, adorado és, engrandecido és, honrado és, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Ensina-me os teus preceitos. Irmãos, primeiro a resposta à pergunta é obedecer aos mandamentos. Como pode alguém guardar puro o coração obedecendo os mandamentos? Na segunda parte vemos que o salmista diz: necessário é guardarmos no coração a palavra. Isso significa, irmãos, desejarmos a direção de Deus. Desejarmos a direção de Deus, ansiarmos pela direção de Deus, queremos a direção de Deus, entender que o melhor lugar está diante do Senhor, diante do altar do Todo-Poderoso, debaixo das asas do Senhor. Quando nós guardamos a palavra no coração, esse desejo é gerado na nossa existência, e aquilo que é vazio, aquilo que não agrada o Todo-Poderoso, aquilo que não nos leva para a presença do Mestre, isso tudo é descartado, porque não há interesse na nossa vida, porque nós guardamos a vontade, nós desejamos a direção, nós queremos estar continuamente diante do Todo-Poderoso. E quando isso acontece, amados, quando nós estamos diante do Senhor, algo interessante, e isso nós precisamos entender. Veja, nós teremos prazer em obedecer ao Todo-Poderoso. Nós teremos prazer em obedecer ao Senhor. Veja que interessante. Você precisa entender a mecânica deste fato. Primeiro, você aceita Jesus, guarda a palavra, obedece a palavra, aceita os preceitos do Senhor. Diz a Bíblia que você é purificado. Você é
transformado, você torna-se habitação do Espírito de Deus. Simples assim. Tu és habitação do Espírito de Deus. A parte complicada é entender como o Espírito mora no teu coração. Mas isso não cabe a nós hoje. Lá na eternidade vamos compreender com certeza. Mas o fato é que o Espírito de Deus habita no teu coração. E mais, é o Espírito que nos guia. É Ele que nos dirige, é Ele que nos edifica, é Ele que move, é Ele que age, é Ele que leva nossas orações ao Todo-Poderoso, é Ele que age na nossa existência. Consequentemente, mais do que normal, que tenhamos prazer naquilo que é de Deus. É algo lógico. Se é o Espírito Santo que move e trabalha o meu coração, tudo que é de Deus será prazeroso para mim, porque é prazeroso ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus. Veja que maravilhoso, veja que magnífico. Portanto, se nós guardamos a palavra, temos a direção de Deus, certamente teremos prazer em viver aquilo que é do amado, aquilo que é de Deus. Oh, glórias! E guardar a palavra, amados, implica em vivenciá-la no dia a dia. Não adianta eu conhecer a Bíblia, eu conhecer a palavra, eu conseguir recitá-la sem errar uma vírgula. Se não a vivencio, ela será apenas um conteúdo vazio dentro da minha mente. Mas, a partir do momento, amados, que eu procuro guardar a palavra, encher minha mente com a palavra, a partir do momento que eu procuro Deus para mim, que eu procuro viver a verdade do Todo-Poderoso, certamente vou também, no meu dia a dia, vivenciá-la. No meu dia a dia, vou praticar aquilo que é de Deus. No meu dia a dia, eu vou mostrar que Deus é meu amado, o amado da minha alma, que o meu coração suspira, como a corça suspira pelas águas, o meu coração suspira pela presença de Deus. Que o meu anseio será em estar na presença do Senhor, em viver aquilo que Ele quer. Oh, glórias! Aleluias! E nasce, amados, um coração puro, um coração reto, um coração cheio do desejo intenso, verdadeiro, de louvar, de adorar, de glorificar e ainda de aprender mais e mais de Deus. É interessante, porém, aqueles que amam o Senhor não se cansam de aprender de Deus. Não se cansam, gente, porque Deus é uma fonte inesgotável e nós vamos ter fome cada vez mais de Deus. Eu alimento-me de Deus hoje, porém eu quero mais. Eu quero mais, mais, mais e mais. E esse querer mais de Deus leva-me a buscá-lo, leva-me a estar em comunhão com Ele. E isso gera no meu coração a santidade. Oh, glórias! A santidade, amados, uma santidade que leva-me a observar a vontade dEle. E certamente terei novas atitudes no meu dia a dia. Amém? Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá alguém guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E ainda, de todo o coração te busquei. Olha só que bênção. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guarde no coração a palavra do Senhor. Você terá forças para não pecar contra o Todo-Poderoso. Diz ainda versículo 10. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E o 12. Bendito és, adorado, glorificado, exaltado, honrado. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. E isso tudo, amados, gera em nós, gera no coração fiel,
gera no coração que ama ao Todo-Poderoso atitudes novas, atitudes desejáveis, atitudes que hão de marcar a nossa existência. Versículos 13 até o 16 diz: com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amém? Eis as novas atitudes, amados. As novas atitudes que precisam ser comuns a cada um de nós. Eu que sou de Cristo, você que é de Cristo, nós que amamos o Todo-Poderoso, nós temos que agir segundo aquilo que é agradável, segundo aquilo que Deus quer, segundo aquilo que possa exaltar, honrar e glorificar o Todo-Poderoso. E o salmista diz no versículo 13: com os lábios tenho narrado os teus juízos. Ô bênção! Em outras palavras, com os lábios eu tenho falado dos teus juízos, da tua lei, da tua palavra. Tenho testemunhado de ti, tenho pregado o teu evangelho, tenho mostrado a tua realidade. Com os lábios tenho falado do teu poder, da tua glória. Eis uma atitude comum àqueles que amam o Todo-Poderoso. Estes não se cansam de falar de Cristo. O seu prazer não está no futebol, na política, em falar da vida do próximo, em curtir aquilo que esse mundo louco pode oferecer, em curtir as loucuras que esse mundo tem, que afasta o homem cada vez mais de Deus. Mas ele com certeza vai gastar o seu tempo testemunhando do poder e da glória do nosso amado. E ainda, amados, aqueles que possuem novas atitudes na sua existência, estes vão batalhar por Cristo, vão lutar por Cristo, porque melhor é servir o Senhor. Na verdade, são soldados do Senhor, são discípulos do Senhor, são enviados do Senhor, são aqueles que o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o santo evangelho. Eis aí a grande missão e uma atitude que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Ainda no versículo 14: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. A alegria do salmista estava, amados, em andar no caminho do Senhor. Ele diz que não havia nada mais importante, nada mais precioso, nem toda a riqueza se comparava com o prazer, com a alegria de servir o Senhor. Eis uma atitude, a atitude de guardar o caminho do Todo-Poderoso e nos alegrarmos com a sua palavra, nos alegrarmos com a sua lei. Que a lei do Senhor seja o nosso prazer e que nela possamos meditar continuamente. Que nós não nos cansemos de meditar na lei do Senhor. E no versículo 15 fala exatamente isto: meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Irmãos, uma atitude exigida por Deus a cada um de nós. Que nós sejamos pessoas que meditem, que estudem, que analisem, que comam a palavra viva de Deus. Eu tenho a obrigação de comer a palavra. Você tem a obrigação de comer a palavra. Ler a Bíblia, praticar a palavra de Deus, procurar conhecer a palavra, não é missão de pastor. Não é missão de apóstolo, não é missão de presbítero, de diácono, é missão de servo de Deus. Se nós somos servos do Senhor, temos por obrigação meditar na lei do Eterno, porque a lei do Senhor é boa, é agradável, aleluias. A lei do Senhor é saborosa e ela enche o nosso coração de contentamento. Evidentemente que isto é consequência, primeiro, de guardar os mandamentos do Senhor, encher o coração com a palavra do Todo-Poderoso,
Tudo isso gera atitudes, e uma das atitudes é ter prazer naquilo que é do Mestre, é alegrar-se na lei do Todo-Poderoso. No versículo 16 diz: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Olha que interessante, amados. Terei prazer nos teus decretos. Mais uma vez, aquele questionamento que nos leva a uma reflexão um pouco mais profunda. Até que ponto nós temos prazer nos decretos de Deus? Até que ponto nós temos prazer nos preceitos, decretos, lei, preceitos, palavra, vontade de Deus? Até que ponto a vontade do Eterno é prazerosa para nós? Até que ponto? Se nós concluirmos nesse momento que não temos prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, nos mandamentos do amado, se nós concluirmos que, mais ou menos, sei lá, eu acho que eu tenho umas dúvidas aqui, será que realmente eu tenho prazer? Será que eu curto aquilo que é de Deus? Será que eu não faço por obrigação algumas coisas para o Senhor? Na verdade, todas as coisas que nós devemos fazer para Deus é por obrigação. É uma exigência dele, mas é uma obrigação que leva-nos à alegria em cumprir, à satisfação em fazer. Não é um peso, mas é um prazer. O Senhor diz que o fardo dele é leve, aleluias, e esta é a verdade, amém? Portanto, nós temos que nos alegrar, sentir prazer, contentamento com aquilo que é de Deus. Irmãos, se porventura nós não temos prazer naquilo que é de Deus, como temos prazer naquilo que não é de Deus? Seja aquilo que não é de Deus, qualquer coisa, seja o que for. Muitas vezes nós temos mais satisfação nas coisas que não são de Deus. Se porventura isso ocorre na tua vida, é tempo de rever, porque os teus caminhos não estão segundo aquilo que Deus quer. Quero falar para vocês que é impossível um coração cheio da palavra, um coração transbordante da palavra. É impossível uma mente transbordante da palavra de Deus. É impossível uma mente que esteja cheia daquilo que Deus quer, que transborda daquilo que Deus quer, que é uma fonte transbordante de princípios do Senhor, não tenha prazer. É impossível. Não tenha prazer nos preceitos, na lei, na palavra, na obediência aos mandamentos do nosso amado. Mas, se nós, amados, concluirmos que falta-nos esse prazer, falta-me esse prazer. Eu faço porque tenho que fazer, faço por obrigação, enfim, não serve. Você não está andando com Deus. O teu coração não é dominado pelo Espírito Santo do Senhor. Entenda mais uma vez, entenda. Se o Espírito de Deus habita no teu ser, você morreu para si mesmo. Diz a palavra que nós somos guiados. Mais uma vez, dirigidos. Que nós somos dominados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é Deus. Entenda? É Deus. Consequentemente, é algo lógico, não há como fugir dessa lógica. É bem racional. Se Deus está no nosso coração, e se Deus domina a nossa vida, se o Espírito de Deus domina a nossa existência, Espírito de Deus, Espírito Santo, domina a nossa existência, somos levados automaticamente a nos alegrarmos com aquilo que alegra o Senhor, que habita em meu coração, que alegra o Espírito de Deus, que habita no meu coração. É algo lógico, não pode ser diferente. Mas, se porventura não é assim com você, meu irmão, é tempo de rever os conceitos, preceitos, princípios, é tempo de rever a vida, é tempo de acertar-se com o Mestre, porque o caminho não é de vida, o caminho é de morte.
Fique atento a essa realidade. Somos chamados para novas atitudes. E estas atitudes levam-nos a batalhar, a lutar, para melhor servir a Deus. Atitudes que levam-nos a guardar o nosso caminho puro, a nossa vida pura. Atitudes que levam-nos a honrar, adorar, glorificar, bendizer, exaltar o amado Jesus. Atitude que faz-nos transbordar de alegria, de satisfação no Mestre. Atitude que nos dá prazer em meditar na palavra, em ler a palavra, em comer a palavra, em encher o nosso coração com esta santa e bendita palavra. E ainda, a mensagem do Senhor será sempre prazerosa para nós, porque o Espírito Santo que está em nós sente prazer naquilo que é para Deus, porque assim o nome santo do Senhor é honrado, é glorificado. Amém? Guardo a tua palavra no coração. Queridos, todos os santos dias nós somos confrontados, com certeza. Nós somos confrontados. E a pergunta é: será que já nos despimos do velho homem? Será que já abandonamos, aposentamos, enjaulamos o velho homem? A velha natureza, a carne, as obras da carne, o desejo pelo pecado? Será que nós já nos despimos do velho homem? E ainda, amados, será que estamos andando em conformidade com a vontade de Deus? Será que os nossos atos no decorrer da semana, do mês, do ano, estamos no 6º mês deste ano, 2022? Será que os meses que se passaram, eles foram em conformidade, as nossas ações foram em conformidade com a vontade de Deus? Tudo isso precisa fazer parte da nossa vida. Esses questionamentos, porque eles levam-nos a uma reflexão e a enxergarmos se estamos com o coração cheio da palavra de Deus. Amém? O meu conselho para você, o conselho que não foi pedido, mas o Espírito Santo do Senhor fala para você: guarde a palavra no coração. Guarde a palavra no coração. Encha o teu coração com a palavra de Deus. Transborde-se com a palavra do Eterno. Tenha prazer naquilo que é de Deus. Tenha alegria naquilo que é do Senhor. Oh, bênção! E para finalizarmos a palavra, de que maneira poderá o jovem, o adulto, o ancião, guardar puro o seu caminho? E a resposta que o Senhor nos dá é: observando-o segundo a tua palavra. Amém? Siga o teu caminho, observando, vivendo, vivenciando, praticando. Ô bênção! Aquilo que Deus determinou para cada um de nós. E certamente seremos felizes, porque o Espírito Santo nos fará transbordar de satisfação, de alegria, de felicidade. Amém, amados? Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esses momentos, Pai, tão especiais. Te glorificamos porque mais uma vez a tua palavra chama-nos a atenção, para que nós possamos rever o nosso andar e que tenhamos atitudes que sejam agradáveis a ti. Senhor, que nosso proceder seja para a tua honra e para a tua glória. Ajude-nos, ó Deus, a encher o nosso coração com a tua palavra, com os teus mandamentos. Oh, meu Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos dê o entendimento da palavra a cada dia, em nome de Jesus.
Mensagem 1122.